Olá, meus queridos, a graça e a paz. Que bom poder falar com vocês, poder trazer uma mensagem para vocês nesses dias que nós estamos nesse isolamento social, onde não podemos estar nos nossos templos, buscando ao Senhor. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu essa ferramenta, essa oportunidade de poder usar as redes sociais para poder ministrar a palavra de Deus. Eu tenho usado para fazer ao vivo com o pessoal da igreja, mas a nossa querida irmã Joelma nos pediu para que a gente trouxesse uma palavra para vocês nesse momento, nesses dias difíceis, e nós estamos aqui para trazer essa palavra, nesses dias que nós estamos passando por essas dificuldades. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor que está no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Filipenses 2, a partir do verso de número 12, que diz assim: Assim, meus irmãos, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com sua boa vontade. Então, meus irmãos, o nosso querido irmão Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Filipos, teve essa preocupação da obediência, que os crentes têm que ter ao Senhor. Muitas vezes a gente obedece quando estamos na presença dos nossos líderes. Pode ser ele o pastor, o missionário, uma missionária, pode ser até os nossos próprios pais, Quando criança, quantas vezes a gente era na frente dos nossos pais uma pessoa e por trás a gente aprontava. Só que a gente cresceu, nós somos adultos hoje. E quando nos tornamos servos de Cristo, Ele quer que nós tenhamos uma responsabilidade de obedecê-lo, não só na frente da nossa liderança, mas também nós devemos obedecê-lo na ausência. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Então, o desejo de Deus é que nós não sejamos um crente na igreja e um crente fora da igreja. E, infelizmente, existem pessoas hoje que têm esse tipo de comportamento, de ter dois tipos de comportamento na realidade. Um, quando está na igreja ou quando está em casa, e outro quando está na igreja ou está fora da igreja ou está fora de casa, achando que consegue enganar as pessoas, mas não consegue enganar o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso, que os cristãos de Filipos deveriam servir a ele, ser obediente, mas muito mais ainda quando ele não estivesse presente, porque o nosso testemunho ele tem que se dar em todo o tempo. Então, não existe um crente que ele é um crente na igreja de fora. Eu me recordo muito daquela história, daquele menino, não sei se quantos de vocês já ouviram, essa história é bem antiga, daquele menino que um dia chega na igreja, vai no gabinete pastoral e diz: pastor, eu quero conversar contigo. O pastor: diga, meu querido, o que você quer? Eu quero vir morar na igreja, o senhor permite? Aquele pastor intrigado pergunta para aquela criança: você quer fazer o quê? Morar na igreja? Por que você quer morar na igreja? Pastor, porque o meu pai na igreja ele é uma bênção, mas quando ele chega em casa, ele é totalmente diferente. E tem pessoas que são assim, que são uma bênção na igreja, mas não conseguem ser uma bênção em casa. Tem pessoas que têm uma vida dupla e Deus não quer isso. Então, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo nos chama a nós obedecermos ao Senhor, não só na presença, como também na ausência da nossa liderança. Tem outra coisa interessante que diz aqui que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele quem realiza todas as coisas na nossa vida. É Ele quem capacita o homem. Queridos, não pensem que para que a gente venha fazer a obra de Deus, a gente necessariamente tem que ter conhecimento. É importante
Claro que é importante, se a pessoa puder se preparar, estudar, tal, mas quem define essa questão é o próprio Senhor. Vamos nos lembrar aqui de quando Jesus começou o ministério dele. Quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, Jesus não foi à sinagoga, onde estavam os doutores da lei. Jesus não foi às escolas rabínicas procurar pessoas inteligentes, pessoas cultas para começar o ministério dele, não. Jesus foi aonde? Jesus foi no mar, chamou Pedro, chamou os outros filhos de Zebedeu, então, aquela turma toda que era pescador, que eram indoutos, ou seja, não tinha letra, eram pessoas simples. Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de imposto, uma pessoa simples. Mateus só sabia contar. Mateus não tinha letra, mas ele sabia contar porque ele era cobrador de imposto, ele estava envolvido todos os dias com grana, com dinheiro, mas ele não sabia falar. Eram pessoas simples e Deus começou o ministério dele. Jesus, o nosso Deus, começou o ministério dele com pessoas que eram extremamente incapazes. E a caminhada com Jesus foi realizando neles o querer e efetuar dele, foi ensinando. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus usa as coisas simples desse mundo, né? A Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, não é? Então, às vezes, a gente pensa que Deus só vai usar as pessoas que têm estudo, as pessoas que são super inteligentes. Não, querido. Deus vai usar aqueles que queiram, aqueles que se permitam ser usados pelo Senhor. Então, essa palavra, eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, se você se permitir, se você deixar, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar você, Deus vai abençoar a sua família através de você, Deus vai abençoar a sua casa. Ah, mas eu não sei falar. Lembra-se quando o Senhor chamou Moisés, e Moisés chegou e falou, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Dizem os estudiosos, quando ele fala isso, é que ele tinha um problema de gagueira, ele era gago, dizem os estudiosos. Mas aí Deus disse, quem fez a boca do homem? Moisés. Então Deus pegou e transformou aquele homem simples do campo, que Moisés tinha se tornado um pastor de rebanho, para ser o grande libertador de Israel. Então é Deus quem faz isso, né? E nós vamos ver em outras circunstâncias, Deus chama João Batista para ser o precursor de Jesus. João Batista era de uma família simples, era da família de Jesus, era uma pessoa simples, não foi um profeta rico, mas foi um homem simples. A Bíblia diz que João Batista, ele vivia no deserto, ele vestia roupa de pelo de camelo, comia gafanhoto, bebia mel silvestre, era uma pessoa extremamente simples e Deus usou. Quando o Senhor chamou Gideão quis se esquivar dizendo, eu sou o menor da minha casa, Senhor. Eu sou o menor da menor família de Israel, eu sou um desprezível. E o Senhor falou para ele, você é um varão valoroso. E Gideão fez aquele milagre maravilhoso, que foi derrotar os midianitas com 300 homens. Então veja como Deus faz. É esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente cuida, ou que cuida de nós. Ele é quem efetua em nós o querer o realizar. Então, se permita ser usado pelo Senhor. Os discípulos de Jesus, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles começaram a pregar, e eles pregavam com tanta autoridade que isso chamou a atenção dos líderes, dizendo, esses homens não eram pescadores? Porque eles falam assim com tanta intrepidez, com tanta ousadia. O Espírito Santo de Deus. Então, se você permitir que o Espírito Santo de Deus fale contigo, você será ricamente abençoado pelo Senhor. E continuando no texto, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer assim, façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês devem brilhar como estrela no universo, retendo fielmente a palavra do Senhor. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos brilhar como astros
em um meio de uma geração corrupta, né? Lucas vai falar o seguinte, quando a gente fala sobre brilhar, ele vai dizer assim, Lucas capítulo 11, a partir do verso de número 33, vai dizer assim: ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha, Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entrem possam ver a luz. Vocês aí estão muito mais acostumados com o que eu vou falar aqui do que a gente aqui da capital. Aí no interior tem lugares que não sei, mas acredito que ainda tem lugar que não tem energia elétrica, não é verdade? E as pessoas usam o quê? O fifó, o candeeiro, né? A base de querosene. E normalmente, onde é que se coloca esses candeeiros? Coloca embaixo da mesa, embaixo da cama, ou coloca no velador, na parte mais alta possível, para que aquela luz ilumine todo aquele ambiente. Então é isso que a palavra de Deus está querendo dizer, que nós devemos estar num lugar onde a luz de Cristo possa iluminar todas as trevas que estão ao nosso lado. E ele vai dizer que nós estamos no meio de uma geração corrupta, e é verdade. E nós temos que brilhar em meio a essa geração corrupta. Essa geração que só pensa em fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos faz brilhar como luz nesse mundo. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Eu sempre digo, o crente não é melhor do que ninguém, mas o crente ele é diferente. Por quê? Porque ele tem a luz de Cristo dentro dele. Então, irmãos, primeiro, nós precisamos obedecer ao Senhor, não só diante dos nossos líderes, mas que nós devemos também obedecer, principalmente na ausência deles, ter um testemunho de vida. Segundo, é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. É Ele que nos usa, é Ele que nos capacita, é Ele que pega aquela pessoa simples e transforma num pregador da palavra, numa cantor, numa cantora, né? Não é que Deus não use os inteligentes, as pessoas que têm cursos, não usa também, mas Deus gosta de usar também as pessoas simples, e Ele capacita as pessoas para seguir. E por fim, Ele nos convida a nós sermos como essas luzes que ilumina no dia das trevas, no dia da escuridão, que nós possamos estar, queridos, no velador, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Nós não somos a luz, mas ela brilha através da nossa vida. Deus abençoe vocês, continue dando crescimento, e eu quero expressar a nossa saudade de vocês. Nós queremos desejar que vocês fiquem bem, que o nome de Jesus seja glorificado na vida de vocês e que em tudo Deus possa fazer o melhor com vocês. Espero que logo em breve nós possamos estar aí com vocês pessoalmente, para que a gente possa sorrir, para que a gente possa louvar o Senhor, para que a gente possa exaltar o nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Um abraço, um beijo para vocês, ficam com Deus e até a próxima em nome de Jesus.